Bem, uma última medida de dispersão, a gente vai tratar agora de uma coisa chamada coeficiente de variação. Tá? Esse coeficiente de variação, ela é uma medida de dispersão relativa, ou seja, eu vou ter que comparar uma medida com outra para ter essa relatividade. Tá? Ela é o resultado, então, de uma comparação dessas duas medidas e é expressa em porcentagem. Comparação significa uma divisão de uma medida por outra. Tá? Se essas duas medidas têm a mesma unidade, na hora que eu dividir um número com medida pelo outro número com a mesma medida, vão sumir, né? Eu vou cancelar a unidade de medida e vou ficar com um número absoluto, um número puro. Tá? Ok? Então é isso que a gente está dizendo aí. O coeficiente de variação é o resultado de uma comparação de duas medidas, isto é, duas medidas que a geram, deve ter a mesma unidade e quando se divide uma pela outra, você então perde a unidade, vira um número puro. Tá? E o coeficiente de variação é o resultado da comparação do desvio padrão com a média do conjunto de dados. Tá? Sendo entendido o desvio padrão como uma proporção da média. Tá? Por isso que ela é dada em percentual. Tá? Ok? Entendido? Dividindo o desvio padrão pela média, eu vou obter uma outra medida, que a gente chama de medida de dispersão, chamada coeficiente de variação, dado em porcentagem, né? Multiplicado por 100 e obtenho então a porcentagem. Ora, a gente costuma classificar a dispersão pelo coeficiente de variação em dispersão baixa, que é essa divisão ser menor do que 10%, né? Quando eu dividir o desvio padrão pela média, eu vou obter no máximo menor do que 0,1. Quando multiplicado por 100, eu vou ter 10%, ok? E se for menor, então, do que 10%, eu digo que há uma baixa dispersão, uma baixa variabilidade pelo coeficiente de variação. Tá? Se esse coeficiente tiver um valor maior ou igual a 10 e no máximo próximo de 20%, a gente diz que a dispersão é baixa, é média, é uma média dispersão ou uma média variabilidade. E se esse tiver entre 20%, né, for igual ou maior do que 20% e menor do que 30%, você então está de frente para uma alta variabilidade, uma alta dispersão. E se for acima de 30%, né, a partir de 30% para cima, a gente diz que é muito alta a variabilidade. Ok? Então essas são as formas que você tem de classificar a dispersão do conjunto de dados através do coeficiente de variação. E essa classificação aí a gente tem, ela está expressa, né, numa obra do Pimentel Gomes, de 1985, está embaixo a referência dela. Curso de Estatística Experimental, 1985, de Piracicaba, né, Exalc/USP, que é uma publicação de lá da USP. Ok? Bom, uma das principais utilidades, né, do coeficiente de variação é a gente poder fazer comparação de conjuntos de dados expressos em medidas, em unidades de medidas diferentes. Entendeu?
se um conjunto, vamos dizer assim, está dado em centímetros, a média vai ser dada em centímetros, né? E o desvio padrão também. Então, dividir centímetro por centímetro, sumir com centímetro e ficar com um número puro, né? E se o outro grupo de dados for, por exemplo, peso, dado em quilogramas, você então também tem a média em quilogramas, tem o desvio padrão em quilogramas e dividindo um pelo outro, né, o desvio padrão pela média, você vai cancelar o quilogramas e ficar com um número puro. E aí você pode comparar os números puros. Aquele que for maior, o conjunto de dados vai ser o mais disperso. Tá? Você, em geral, quando as crianças são levadas, né, os bebês são levados ao pediatra, né? O pediatra vê o peso dele, vê o tamanho dos bebês, etc. Né? Então ele quer saber se o desenvolvimento de tamanho, de altura, né, e o desenvolvimento de peso estão semelhantes ou se estão, um está sendo mais desperto do que o outro, então, quando eles acompanham assim, ao longo do tempo, né, são medidas diferentes. Então, os coeficientes de variação poderiam então ajudar a perceber se a criança está se desenvolvendo melhor em termos de peso, né, ou em termos de estatura, né, no caso de altura, né, embora não fique em pé ainda. Tá bom? Bom, ao se transformar então em um número puro, um coeficiente de variação, você fica apenas com comparação de números. Tá? O conjunto de dados de maior valor numérico é o mais disperso. Tá? Então essas eram as medidas de dispersão que a gente queria passar para vocês. E eu espero que vocês tenham percebido, né, o que vem a ser variância. Porque muitas vezes as pessoas leem nos artigos, vêm lá falar de desvio padrão, invariância, etc., e não sabem de onde vem esse troço. Entende o que é essa coisa? Então vocês estão vendo que é algo referido à média, né, os desvios em relação à média, variância quando você considera eles ao quadrado. E o desvio padrão é a raiz quadrada disso daí, para voltar às unidades da variável. Tá ok? Então, obrigado. Tudo de bom para vocês aí.